Meus queridos irmãos, chegamos no momento especial desta programação. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor, porque Deus, Ele tem uma palavra ao meu e ao seu coração. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, lá no Evangelho de 1 João, capítulo de número 2 e no versículo de número 15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus queridos, hoje nós estamos diante de uma palavra que é poderosa aos nossos corações. Uma palavra que eu creio que vai edificar a tua vida, que vai edificar o teu lar, a tua família. E a partir desta palavra tu vais entender como é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque no tempo que nós estamos vivendo hoje, meus queridos, há muitas pessoas que estão aí em busca de uma palavrinha para satisfazer ego, para encher o teu coração de alegria, mas estão esquecendo que o real sentido da palavra é transformar vida, é transformar lares, é transformar família, enfim, é levar o amor de Deus ao teu coração. Mas esse amor que transforma, esse amor que é puro, esse amor que edifica, esse amor que não leva receio, nem rancor, nem mágoa e nem mentira, mas esse amor que muda a história, muda totalmente o teu ser, te transforma e te faz ser uma nova vida. Vamos aprender hoje de como nós vivermos neste mundo, mas amando ao nosso Pai Celestial. Por quê? Porque a Bíblia já nos diz que não é para nós amarmos o mundo, nem muito menos o que existe no mundo. Por quê? Porque se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Hoje você vai aprender comigo um pouquinho mais. Eu sei que é difícil para nós entender esta ordem dada aqui. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele nos exorta. E ele nos diz, para que nós não amássemos o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É difícil para nós entendermos esta ordem de não amar o mundo. O apóstolo João, ele está nos exortando, meus queridos irmãos, para que nós não amemos o mundo. Para que nós não amemos o que existe aqui no mundo, porque se nós amássemos o mundo, nós então afastamos do nosso Criador, nós afastamos então do amor de Deus. Mas para entender essas coisas aqui, para entender bem isso que nós estamos falando, nós precisamos primeiro entender o que significa esse mundo que o apóstolo Paulo, que o apóstolo João está nos dizendo. Qual é o significado? O que é esse mundo que o apóstolo João está dizendo que nós não devemos amar? Nós vivemos aqui no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós convivemos com o mundo, mas nós não concordamos com este mundo. Por mais que nós estejamos vivendo neste mundo, nós não podemos jamais esquecer que o nosso lar não é este, o nosso lar é outro, que nós somos apenas peregrinos e que nós estamos aqui designados para uma missão a favor do reino celestial, a saber, o reino de Deus que nos espera por toda a eternidade. Quando o apóstolo João nos exorta a nós não amarmos o mundo, então ele nos ensina que não devemos ser condizentes com as mesmas coisas do mundo. Não podemos ser influenciados pelas pessoas deste mundo que vive aqui. Ao contrário, nós é que devemos influenciar as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador de tuas almas. Quantas são as pessoas que estão vivendo nesse mundo hoje, influenciadas por mais amizades, influenciadas por más doutrinas, influenciadas por coisas demoníacas e por aí vai.
Mas uma coisa eu digo para você: você não pode se influenciar com esse mundo. Você não pode deixar o mundo influenciar a tua vida. Você não pode deixar o mundo influenciar o teu lar, o mundo influenciar a tua casa. Não pode deixar o mundo influenciar na tua vida espiritual. Não pode deixar o mundo influenciar a tua vida com o Senhor Deus. Não pode deixar o mundo influenciar a tua igreja. Mas o mundo tem que ver na tua vida que você é um homem, uma mulher de Deus, e você tem que influenciar este mundo com a glória e com a presença de Deus na tua vida. Hoje, meus queridos irmãos, está uma modinha por aí. As pessoas das igrejas, os pastores das igrejas, estão adaptando o mundo dentro das igrejas para que o mundo possa então chegar até as igrejas. Então, ao invés da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja. Olha isso! Será que está certo isso? Não, está totalmente errado. Isso não pode acontecer. Lembre-se que nós vivemos no mundo, mas não concordamos com o mundo. Entenda, meus queridos irmãos, que o mundo retratado aqui nesse versículo, que o apóstolo João está dizendo a nós, é nada mais nada menos do que a terra que nós estamos vivendo. Nós estamos falando do mundo com um sistema e os seus costumes corruptos, os seus costumes pagãos e libertinos, as suas mentiras, sua idolatria, as suas atrocidades, a propensão para o mal e a negação do evangelho da graça de Cristo. Saiba, meu querido irmão, que nós não devemos andar de braços dados com este mundo, ou seja, com esse sistema que impõe para nós que nós devemos ser isso ou aquilo. Não! Mas isso não significa que nós devemos ignorar as pessoas do mundo. Não é assim que funciona. Até porque se nós estamos em um mundo estrangeiro com a missão de resgatar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão perdidas, nós precisamos aproximar delas para apresentar-lhe o nosso mundo. Qual é o nosso mundo? O reino eterno, o nosso modo de viver com Cristo e para Cristo. É isso que nós temos que apresentar a elas. Nós temos que relacionar com as pessoas. É bem diferente de fazer ou viver as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Relacionar-se com as pessoas do mundo é ser como o próprio mestre foi. É ser uma pessoa querida. É ensinar, meus queridos irmãos, uns aos outros. É mostrar o amor, a compaixão e a misericórdia, e tentar tirar ela do caminho errado. Jesus, em uma certa ocasião, ele nos disse para aquelas pessoas, em uma determinada ocasião, o sermão da montanha, sal e luz. Lá nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ah, meu querido, agora para que você entenda o mundo que nós estamos vivendo hoje, este mundo é só de trevas. Por isso nós precisamos ser a luz, mas uma luz para brilhar, para iluminar o caminho dos perdidos, luz na vida das pessoas necessitadas do amor e da paz, luz para guiar os cansados e oprimidos, luz para as nações que vivem em guerra, luz na escuridão que o pecado causa na alma das pessoas. O mundo também está podre por causa da maldade do pecado. Por isso o sal, para dar o sabor, para conservar a vida do homem e da mulher que teme a Deus.
Deus, Ele está falando comigo e com você nessa noite. Pessoas que estão vivendo em meio a esse mundo, que já está um caos, que as pessoas já não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com o Evangelho, não têm compromisso com a palavra, querem viver de qualquer maneira, querem viver de qualquer jeito, mas Deus está dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Luz não foi feita para ficar apagada. Luz não foi feita para ficar escondida. Luz não foi feita para ficar debaixo da mesa. Luz não foi feita para ficar no cantinho, não. A luz foi feita para ficar no alto, para ficar em cima, para ficar no meio, para clarear o caminho, para iluminar, ou seja, para fazer a diferença nesta terra. Você é sal da terra e você é a luz do mundo. Você pode viver neste mundo, mas você não pode se conformar com ele. Você pode ver a vaidade do teu lado, mas você não pode aceitar a vaidade. Você pode ver o adultério do teu lado, mas você não deve aceitar o adultério. Você deve ver a fornicação do teu lado, mas você não pode aceitar. Você pode ver aí o lesbianismo, o mundanismo tomando conta, a homossexualidade tomando conta dos homens e da mulher, mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus, e você não deve aceitar essas atitudes, esses meio termos, porque vão te levar à perdição, te levar ao inferno. E Deus está falando contigo nesta noite. Não amar o mundo, não amar o mundo é você ter renúncia de vida. Não amar o mundo é você renunciar às paixões carnais. Não amar o mundo é você renunciar a essas festinhas mundanas que você tem participado. Ah, pastor, mas o carnaval está aí. Existe o carnaval gospel. Existe todo tipo de coisa gospel, meu querido. Existe carnaval gospel, funk gospel, danceteria gospel, discoteca gospel, baile gospel. E está existindo agora até um inferninho gospel esperando você naquele último dia. Tu que não te conserte com Deus não, meu querido. Tu que não te conserte com Deus não, minha irmã. Você que está vivendo de qualquer maneira e Deus está falando com você. Você sabe o que você tem feito. Você sabe o que o Senhor Jesus está cobrando de você nesse momento. Ou tu te humilha perante Deus, ou você se conserta perante Deus, ou estas mãos potentes vai passar sobre você e você verá o peso da mão de Deus sobre a tua vida. Renuncie às tuas paixões carnais agora. Renuncie o teu pecado, a mentira, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E você vai ver qual é o trabalhar de Deus na tua vida. Ah, meu querido irmão, antigamente em tempos eram tempos diferentes. Antigamente, quando não existia conforto em nossas casas, quando não existia geladeira, não existia o freezer, o que eles faziam? O sal era usado para conservar alimentos. Não tinha uma geladeira, não tinha um freezer. E o que fazia? O sal resolvia o problema. O sal era usado para conservar os alimentos. Para quê, pastor? Para não apodrecer. Você sabia que o pecado, teu pecado, o nosso pecado cheira mal nas narinas de Deus? Exatamente, meu querido. Tu está entendendo agora? O sal era usado para conservar os alimentos, para eles não apodrecerem. Sabe por que este mundo ainda resiste?
Sabe por que este mundo ainda está resistindo, mesmo diante de tanta podridão, mesmo diante de tanta porcaria? Porque ainda existem os remanescentes, aqueles que fazem a diferença nesta terra, aqueles que dão um bom tempero e dão um bom sabor a este mundo. A saber, nós que somos a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Estamos nesta terra, meus queridos irmãos, unicamente para fazer a diferença nela, para influenciar as pessoas com o nosso comportamento e a nossa pregação, a mensagem da cruz, levando as pessoas a encontrar-se com o reino de Deus. Mas não é mérito nosso, não estamos sozinhos, não, é por meio do Espírito Santo que é capaz de convencê-la dos seus pecados, e por meio de Cristo e do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, salvando a todos quanto crerem em seu nome. É por isso, meu querido irmão, que o cristão, ele não deve viver neste mundo para acompanhar a moda. Ah, meu querido, quantos homens, quantas irmãzinhas estão caindo nisso. Ah, pastor, mas está na moda. Ah, pastor, mas aquela sainha lá está na moda, pastor. Está na moda do cão, minha irmã. Tu é imagem e semelhança de Cristo. Tu tem que andar com ordem e decência. Tu tem que se vestir honestamente, prudentemente. Por que é que você tem que acompanhar a moda do mundo? Ah, mas esse corte de cabelo está na moda, pastor. Esta moda vai te levar para o inferno. O cristão não tem moda, o cristão não tem modismo. A palavra nunca muda, é sempre a mesma e será até o fim. A moda do cristão é a presença de Deus na vida dele, é o evangelho, é a cruz que ele deve carregar até o fim. O cristão não pode viver na moda desse mundo, não pode acompanhar a moda. Para mudar a sua vida, para se transformar, nós fomos chamados, meus queridos irmãos, para fazer a diferença. Então, enquanto o mundo está no modernismo, enquanto o mundo está na atualidade, enquanto os pastores estão pregando por aí, ei, mudou tudo agora, nós estamos em tempos novos, nós estamos em tempos modernos. Quem disse que o cristão tem que aceitar essas palavras? Nós fomos chamados para fazer a diferença enquanto aqui vivermos. E é por isso que também, que na maioria das vezes, nós seremos desprezados. Falar do amor de Cristo, levantar a bandeira de Cristo e recusar os prazeres carnais, nos fazem ser anormais, fazem ser diferentes. E muitos, a sociedade nos chama de louco, de doido, de bobo. E assim nós somos muitas das vezes humilhados, rejeitados, desmoralizados, jogados de lado aos cantos. Mas sabemos que a verdade é uma só: Cristo está conosco, e tudo sofremos por amor a Ele e por amor à sua obra. Por quê? Porque nós aguardamos, sabe o quê? A recompensa da vida eterna. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Quanto de vocês estão aguardando a coroa da vida eterna, que não importa o que aconteça aqui no mundo, você vai manter-se fiel até o fim, abandonando as paixões carnais, abandonando o munanismo, a vaidade e tudo aquilo que lhe apraz, mas dedicando a tua vida perante Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 15, Evangelho de São João capítulo 15, e no versículo 19:
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. E que possamos nos lembrar destas coisas, meus queridos. Abominar o pecado, sim, sempre, mas jamais abandonar o pecador. Recusar os banquetes mundanos, sim, mas sempre que necessário, ajudar os necessitados, estendendo a mão aos caídos. Tem muitos que estão por aí, meus queridos irmãos, que acham que ser crente é virar as costas para tudo e para todos. Não é assim, não. O Senhor Jesus foi o maior exemplo. Estenda a tua mão ao necessitado. Ajude aquele irmão, ajude aquela irmã que caiu. Ajude ele a se levantar. Pegue na mão dele e diga: Jesus te ama, Jesus te espera de braços abertos. Ele não quer que nenhuma alma se perca, meu querido irmão. Hoje em dia, meus queridos, o povo está tudo mudado. Estão mudando a Bíblia. Lembre-se que a Bíblia é um grande livro. A Bíblia, melhor dizendo, a Bíblia é uma biblioteca. Porque tem vários livros ali. Ah, meu querido irmão, mas as pessoas não entendem o real significado da Bíblia. As pessoas não entendem qual é o sentido da Bíblia, da palavra de Deus. Nós entendemos, meus queridos irmãos, que se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ler, meus queridos irmãos, pedindo o entendimento do Espírito Santo para nós, você vai ver quanto Deus é maravilhoso. Você vai ver o quanto Deus ele é verdadeiro, quanto Deus é poderoso. É lendo a palavra de Deus que nós encontramos as palavras que edificam a nossa vida espiritual. E mesmo nós estando vivendo no mundo, meus queridos irmãos, nós não devemos imitar o mundo, não. Em uma ocasião, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. O que é que Paulo faz que nós devemos imitar? O que é que Paulo fez que nós devemos imitar a ele? Ser de Cristo, com a mesma determinação, entusiasmo que ele tinha. Isto afeta mais o ser do que o saber e o fazer. Ah, meus queridos irmãos, o propósito de Deus para a tua vida, o propósito de Deus para a tua família, para o teu lar, para a tua igreja, é fazer uma mudança, é transformar de uma maneira tão sobrenatural que nem você vai entender. Mas uma coisa eu digo: para que você, meus queridos irmãos, faça a diferença, tu tem que entrar e saber qual é o propósito de Deus para a tua vida. É imitar a Deus, é imitar os seus santos, é fazer a vontade de Deus, porque só assim você será um filho e uma filha de Deus. Lembrando, meus queridos irmãos, hoje o mundo está tão perturbado. As igrejas de hoje, meus queridos irmãos, estão querendo levar de qualquer maneira. As igrejas estão vivendo de qualquer maneira. Não querem mais guardar a doutrina, não querem mais viver na santificação. Eles dizem: não, mas nós estamos vivendo no mundo, e esse mundo, ele faz com que nós
nos adaptamos a ele. E se nós não adaptarmos a esse mundo, nós vamos perder muitas coisas. Nós vamos ficar para trás. Nós não iremos prosseguir. Nós não iremos evoluir. E quem diz que o cristão precisa se evoluir nesse mundo? Meu querido irmão, Jesus nos ordenou a guardar os seus mandamentos. Jesus nos ensinou a guardar a tua palavra. Meus queridos irmãos, Jesus, ele nos ensinou para que nós vivemos em santidade de vida. Nós devíamos afastar do mundo. Lá no Evangelho de Mateus 28, 19 ao 20, o Senhor Jesus ordena anunciar o Evangelho e ensinar as pessoas de todas as nações a guardar tudo que o Senhor ensinou. Era uma ordem, meus queridos, para fazer discípulos de Cristo, para fazer seguidores dele. É comum ouvir que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Sim, o teu exemplo pode ensinar alguém, com certeza. Se os pais de uma criança dizem para ele que deve se comportar de determinada maneira, mas praticam o oposto, dificilmente ela vai aprender a andar conforme o pai e a mãe ensinam. Outra boa forma de ensinar algo é fazer junto. Pense um pouquinho. Por exemplo, alguma habilidade, como tocar um instrumento musical, falar alguma coisa com teu próximo, ter alguém mais experiente fazendo junto aquilo que sempre faz. Isto é aprender. Mais que ensinamento, seguimos uma pessoa. Quem que nós seguimos? Jesus. Convivemos e nos tornamos parecidos com Ele. E dessa forma, meus queridos irmãos, outras pessoas podem aprender dele por meio de nós. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus e as pessoas estão olhando em nós. O mundo está olhando em mim, o mundo está olhando em você, e você está olhando para quem? Você é o espelho nesse mundo. E tu tens que refletir a glória de Deus na tua vida. Meu querido irmão, uma palavra visível na vida dos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse que o evangelho que tinha pregado não havia chegado aos Tessalonicenses apenas em uma palavra, mas em poder no Espírito Santo. E para isso certamente a vida de Paulo foi importante. O exemplo que ele teve de amor, a dedicação, a perseverança em Cristo correspondia às palavras que ele anunciava. Ou seja, tudo que o apóstolo Paulo falava, ele emitia o reflexo. A vida dele era traduzida nas palavras que ele dizia. Ele não era daqueles pastores que pregavam uma coisa e vivia outra. Não. O seu exemplo estava em tudo aquilo que ele anunciava. Ele era alguém que amava o Senhor e considerou tudo. Ele reconsiderou tudo, porque ele amou o Senhor. Ele entregou-se tudo por causa do Senhor. Assim não era simplesmente uma transmissão de informação, mas de vivência de vida. O apóstolo Paulo, ele imitava a Cristo, e os tessalonicenses passavam a imitar a Paulo, depois que tomaram modelo para os irmãos de Macedônia. Esse é um ciclo de vida, a qual nós devemos transmitir, meus queridos irmãos. Hoje os influenciadores digitais que estão por aí, são muito valorizados. Os famosos youtubers são recursos importantes para formar opiniões, engajar pessoas de uma determinada causa, ou também para vender alguma coisa, algum produto. Não podemos ignorar esta realidade e meramente receber tais influências de maneira passiva. Devemos ser cuidadosos
Lembre-se, nós devemos ser cuidadosos com as informações que nós consumimos, considerando sobre a luz da palavra de Deus. E por outro lado, é notável que a Bíblia também dá importância à capacidade de influenciar as pessoas. Ela nos chama a sermos influenciadores ativos do Evangelho. E o apóstolo Paulo orientou o jovem Timóteo a ser modelo para os fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E no fato de ele ser jovem, não deveria ser um empecilho. Nós temos que viver o aprendizado constante por meio da vida. A igreja é um lugar de nós aprendermos. A igreja é um lugar de nós praticarmos o que nós aprendemos também. Uma família que aprende de Cristo, ela é aperfeiçoada de uma maneira coletiva. Se você estiver isolado, você vive num mundo fechado. Se você estiver aí sozinho no canto, tu não vai aprender nada. Porque tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nós, nós temos que estar aptos, atentos a ouvir a voz de Deus, para que Ele possa realizar na nossa vida. Um ambiente de vivência do Evangelho em comunidade ensina muito os seus membros. Aprendemos por meio da manifestação do Espírito Santo na vida de cada irmão. E nós então amadurecemos pela convivência com as pessoas diferentes que estão entre nós. Esta é a riqueza do corpo. Há membros variados, como diz a palavra de Deus, sim, e todos são importantes para Deus. Nós temos que ser imitadores de Cristo em nossos círculos de convivência. E ser imitador de Deus, meu querido irmão, imitadores de Cristo, é não se conformar com este mundo. As pessoas dos nossos círculos de convivência precisam ver Cristo em minha vida. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ver Cristo na tua vida. As pessoas que estão aí na tua família, no teu casa, tem que ver Cristo na tua vida, meu querido irmão. Nós temos que avaliar, temos sido imitadores do Senhor em todas as áreas da nossa vida, nas coisas que nós mostramos ser mais importantes para nós, em nossos relacionamentos, na maneira como nós estudamos, como nós trabalhamos, na maneira como nós reagimos, os acontecimentos desagradáveis desta vida. A nossa vida transmite a mensagem da cruz, a nossa vida transmite a mensagem de Cristo. Ou será que por nosso exemplo nós deixamos pessoas confusas a respeito de Cristo, a respeito da palavra? Será que as pessoas olhando para nós conseguem observar Deus na nossa vida? Conseguem enxergar o Espírito Santo em nós? Ou elas acabam se entristecendo? Ou elas acabam tendo, meus queridos irmãos, um engano ao olhar para nós? Será, meus queridos irmãos, que a tua vida tem resplandecido o brilho do Espírito Santo? Será que as pessoas têm olhado para você e têm visto em você o brilho da glória de Deus? Será que as pessoas têm olhado para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e têm visto o mover de Deus agir na tua vida? A fé dos irmãos tessalonicenses se tornou conhecida. Pessoas de outras cidades circunvizinhas falavam sobre aquele povo, comentavam sobre como eles deixaram seus ídolos para servir ao Senhor. E quanto a nós, e quanto a mim, e quanto a você, será que outros podem ver em nós vida de pessoas que têm o Senhor como tesouro e vivem para Ele? Ou as pessoas estão vendo vidas que entesouram outras coisas e servem a elas? Será que elas estão vendo você servir a Deus ou você servir ao mundo?
Ah, meu querido, é tempo de contemplar, conviver, influenciar esse mundo. Nós precisamos, meus queridos irmãos, sempre gastar tempo dedicado à contemplação do Senhor. Para isso nós somos feitos. Assim o conheceremos, teremos uma união mais forte com Ele, e nós refletiremos Ele. É preciso que nós valorizemos também a convivência com pessoas que nos manifestam o Senhor, para que aprendemos com elas. E por fim é necessário que aproveitemos as oportunidades para influenciar pessoas com a vida de Cristo. Agradeça a Deus, meus queridos irmãos, pelos círculos da convivência. Peçamos também que Ele nos dê novos, a fim de que diariamente manifestemos, comunicando Cristo e trazendo a glória dEle para nossas vidas. Lembre-se, o mundo está perdido, mas você não precisa imitar o mundo, não. Você não precisa ser influenciado por esse mundo. Você não precisa ser influenciado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pela tua irmã que não é cristão. Você tem que ser influenciado pela palavra de Deus. Você tem que ser influenciado pelo Evangelho, pela doutrina. Você tem que ser influenciado pelo Espírito Santo na tua vida, para que você possa seguir a vontade de Deus para a tua vida. Não adianta você dizer que está servindo a Deus, mas está de qualquer maneira vivendo na casa de Deus, acompanhando esse mundanismo, acompanhando essa perversidade. Tu não vai chegar a lugar nenhum. Lembre-se do que diz a palavra de Deus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todos os que dizem Senhor, Senhor, creem no Senhor, serve até mesmo o Senhor, eles sempre fizeram sacrifício, despenderam, trabalharam duro para o Senhor e pagaram o Evangelho. Construíram igrejas, pregaram o Evangelho, propagaram a palavra. Mas eles não seguiram a vontade do Senhor fazendo tudo isso. Mas quando o Senhor Jesus voltar, eles não vão ser elogiados pelo Senhor. Em vez disso, serão condenados por Ele como malfeitor. O que você está fazendo, meu querido irmão? O que você está fazendo, minha querida irmã? Quer viver nesta maneira que você está vivendo? Quer viver, meus queridos irmãos, desta maneira errada que você está vivendo? Este mundo de engano, esse mundo de perdição. Você tem uma visão espiritual. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós andamos com Deus, nós precisamos aprender a discernir. Caso contrário, este pode ser um caminho sem volta. Qual é o caminho que você tem dado mais crédito? As vozes do mundo sempre tentarão nos empurrar para baixo e para longe de Deus. Por isso não importa o que elas digam,
Não podemos nos distrair com elas. Sabe por quê? Porque não são verdadeiras. Não podemos desistir, não podemos tomar atalhos, porque coisas terríveis nós veremos, mas ao mesmo tempo coisas maiores faremos, se nós trilharmos o caminho que Deus determinou para nós. Precisamos nos focar e não nos desviar do propósito de Deus para nós. Ele que irá nos fortalecer e nos ensinar, porque temos nosso chamado. Vidas preciosas estão morrendo e vivemos por aí. O que nós estamos fazendo? Vivemos por algo maior, por isso precisamos continuar a navegar, continuar a caminhar, a perseverar até o fim, pois temos uma carreira para completar. Mais do que nunca nós, como novas criaturas em Cristo Jesus, precisamos aguçar a nossa sensibilidade de espírito, não só para discernirmos o tempo novo que estamos vivendo, mas também precisamos ter discernimento para remir o nosso tempo, como o apóstolo Paulo nos adverte, porque os dias são para lá de maus. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, mas mesmo diante das lutas e pressões pelas quais passamos, Deus nos capacita a prosseguirmos firmes de pé. Para isso nós precisamos estar alertas, conscientes e preparados para o que está por vir. E uma coisa eu te falo: há somente duas maneiras de vivermos: a maneira do mundo e a maneira de Deus. A maneira do mundo é o sistema satânico que está aí com as portas abertas. O mundo está mudando para pior, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Está embalado num papel chamado confusão e caminha para a destruição. Vivemos num mundo mutável e de assustadoras aberrações. O mundo entrou numa pandemia terrível e passou por tantas coisas, um confinamento que a maioria de nós nunca sonhou presenciar. E o ano está se findando. Os anos correram e nós nem percebemos, quando nós demos conta, o que virá pela frente agora. As pessoas estão mais desanimadas, mais despreparadas, mais desequilibradas, mais desmotivadas. As pessoas estão dilaceradas, deterioradas. As pessoas estão depressivas, corrompidas. As pessoas estão mais malvadas, mais mentirosas, mais desistindo da vida. Muitas pessoas estão colocando um fim em tua vida porque não encontraram motivação, nem propósito para viver. Elas pensam: viver por quê? Viver para quê? Viver para quem? O mundo não sabe mais sonhar, não sabe se doar nem dar. Só quer ganhar, só quer retirar. As pessoas nada têm porque não dão. Elas não têm mais a capacidade de fazer uma escolha sábia e saudável. É por isso que estão perdendo a cada dia o conceito real de família, de respeito, de integridade. Hoje são tantas opções, tantas variações e tantas mudanças, que viver passou a ser algo inútil. Viver virou algo superficial, algo banal, algo sem sal, sem sabor.
A vida perdeu a essência, perdeu o sabor. Cada dia mais as pessoas têm menos paciência, estão mais apressadas. Cada dia mais as pessoas estão mais corrompidas. As pessoas só querem facilidade. As pessoas só querem fazer uma coisinha rápida. Mas não tem mais compaixão, não tem mais misericórdia. Com o avanço da tecnologia nesse mundo, a empatia se dissolve. As amizades, relacionamentos se quebram facilmente. Ninguém quer olhar para o próximo mais. Elas estão em busca de qualquer aceitação e não sabem de que precisam é de uma significação. Ah, meu querido, este mundo está falido. Este mundo já está perdido. Os seres humanos estão mais doentes e gritando. E aonde nós vamos parar? Será que ainda há cura para nós? Será que ainda há alguma coisa a se fazer? Muitos estão morrendo precocemente e a vida continua, mas isso é uma vida. E Deus está dizendo para você: existe um mundo na perspectiva correta, na maneira que Deus quer para a tua vida. Sim, meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo jaz do maligno, está perdido sim, mas o mundo não sabe que Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Estas são as boas novas, as boas notícias, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Se Jesus não for introduzido nesse mundo, não haverá salvação, pois o mundo vive um grande mal, uma distorção, uma doença chamada pecado. É só Jesus e a solução. Só Jesus é a solução no mundo de trevas, porque Ele é a luz que brilha na escuridão. E a resposta de Deus não é de fracasso, é bem diferente de toda esta bagunça que nós estamos vendo. O Deus Criador, o Deus de amor, o Deus que é santo, que é imutável, que governa todas as coisas, tem plano para uma visão de redenção e de construção do seu povo. Há muita vida para ser vivida, é verdade, foi Jesus quem disse isso. Não é o pastor Josias que está dizendo, não. Foi Jesus que disse. Ele veio trazer vida, porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida que Jesus veio trazer não é esta vida que o mundo conhece, não, mas é a vida do próprio Deus. Ah, meu querido irmão, há um pedido, um valioso conselho, dado lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos implora, suplica, insiste, encoraja, faz um apelo, adverte a nós a não tomarmos o padrão desse mundo como nosso padrão, pois só experimentaremos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus se nós não amoldarmos a este mundo. Foi Jesus quem disse:
Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham a paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembre, minha querida irmã ouvinte, meu querido irmão ouvinte, Jesus já venceu o mundo por você. Jesus já venceu o mundo por mim. Jesus venceu o mundo por nós. Nós não podemos e não devemos e não temos mais nada com esse sistema demoníaco e pervertido. Não temos nenhuma afinidade com este mundo, nenhuma aliança. O nosso padrão é o da palavra de Deus. Não podemos nos adaptar às tendências e aos valores deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Portanto, o nosso padrão é outro. O nosso padrão é de acordo com a palavra de Deus. Nós amamos e tememos a sua palavra. A nossa maneira de viver não tem nada a ver com a maneira deste mundo viver, e sim com a maneira da sua palavra, que é perfeita, viva, absoluta, imutável. Ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser praticada. Isto é viver a palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, damos, meus queridos irmãos, uma largada na nossa jornada com Cristo. É nesse momento que somos retirados do império das trevas e transportados então para o reino de Deus. Jesus fez o que tinha de ser feito, o que nós não podíamos fazer. Mas o nosso trabalho é crer. Para ser cristão é só crer. Mas para ser um discípulo, é preciso seguir um mestre e fazer o que o mestre manda fazer. Jesus diz: por que me chamais de Senhor? Então o faz o que eu mando? Com os seus discípulos, seus remanescentes aqui na terra, não podemos parecer com o mundo, mas nós temos que ser cada dia mais parecidos com Jesus. O apóstolo Paulo nos lembra que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Hoje é dia de salvação para a tua vida, meu querido irmão. Hoje é dia de salvação para a tua vida, minha querida irmã. Hoje é dia de você abandonar esse mundo. Hoje é dia de você deixar que a palavra influencie o teu coração, influencie a tua vida. E você vai ver que o trabalhar de Deus será grande na tua vida. Não se acomode. Incomode-se com a maneira que você está vivendo. Nunca é tarde para que você comece hoje. E se for preciso, meus queridos irmãos, comece agora. Se for preciso, recomece, porque hoje é dia de salvação. Algo sempre novo para ser vivido. Isaías 43:18. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Veja que estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A sua maravilhosa graça capacitadora. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 ao 3, está escrito que estamos cercados de uma nuvem de testemunha. São muitos que correram a corrida, passaram por várias situações, tribulações, testes, provações, vitórias e conquista, e estão nos dizendo: continue, vão em frente, não desanime, não pare e nem fique desanimado. Porque se nós conseguimos, vocês também podem. Se nós vencemos, vocês também podem vencer. Porque o nosso Deus é o mesmo de vocês. Ele nunca muda, Ele nunca falha. Nele nós somos mais do que vencedores. Portanto, meus irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primícias.
as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer que você seja uma influência neste mundo. Você tem que ser um influenciador do Evangelho. Você tem que transmitir o Evangelho de Cristo aonde for que você vá, para que você seja então a luz desta terra, para que você seja, para que os homens e as mulheres, para que o mundo veja a glória de Deus que há em ti. Não deixe ser influenciado por este mundo. Você não pode imitar o mundo. A igreja não pode imitar o mundo. Não, de jeito nenhum. Mas a igreja tem que influenciar este mundo, porque Jesus está voltando. Não se conforme, porque este mundo está dominado. Não se conforme, porque este mundo está perdido. E se você olhar para este mundo, você vai ver tantas coisas erradas. Você vai se iludir, você vai se decepcionar, porque o mundo está na mão do maligno. Porque o mundo está na mão de Satanás. E cada dia mais nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Está tudo dominado por aí, mas o cristão não deixa ser dominado pelo mundo, e muito menos pelas coisas do mundo. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Sim, tudo dominado está. É tudo permissão de Deus, irmão, não deixe ele de novo. Oh, glória! Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Aqueles que governam têm criado muitas leis que vai contra os valores de tudo aquilo que Deus fez. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Aleluia! Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. É tudo permissão de Deus, irmão, não deixe ele te dominar. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Se você tem filhos, correção não pode dar. Aleluia! Pode crer que lá na frente a coisa feia vai ficar. Oh, meu Deus! Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. É tudo permissão de Deus, irmão, não deixe ele te dominar. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Adolescentes tão precoces estão brincando de casar, até ganham acessórios para livremente poder pecar. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Aleluia! Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. É tudo permissão de Deus, irmão, não deixe ele te dominar. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Na escola os professores já não sabem o que fazer, até apanham dos alunos sem poder se defender. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. É tudo permissão de Deus, irmão, não deixe ele te dominar. Está tudo dominado. Não deixe esse mundo te dominar, meu querido irmão. Você tem que ser a influência nesse mundo. No entanto, a rebeldia tem tomado o seu lugar. Oh, Está aleluia! tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está. Está tudo dominado, meu irmão, sim, tudo dominado está.
tem que se trancar. Mulher andando quase nua, ao meu pudor vem atentar. Está tudo dominado, meu irmão. É, meu querido, esse mundo está dominado por Satanás. Meu irmão, sim. Mas Jesus está voltando. Tudo permissão de E Ele está permitindo tudo isso acontecer. Está tudo dominado. Mas um dia Ele vai prestar conta. Um dia a conta vai chegar. Justiça e de quem pisa a minha lei. Em vez de paz levanto a guerra, subo o mar, balanço a terra. Sim, vou cobrar. Está tudo dominado, meu irmão. Sim, tudo dominado está. Está tudo dominado, meu irmão. Sim, tudo dominado está. É tudo permissão de Deus, irmão. Não deixe ele de dominar. Está tudo dominado, meu irmão. Sim, tudo dominado está. Está tudo dominado, meu irmão. Sim, tudo dominado está. É, meu querido irmão, é tempo de você refletir agora. Reflita agora na tua vida como que está. Sim, tudo dominado está. Eu quero orar por você neste momento. Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração. Eu quero orar por você neste momento, pedindo a graça de Deus para a tua vida. Você que ouviu esta palavra, você entendeu que você não deve ser influenciado por este mundo. Atenção você, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, você criança, não deixe o mundo te influenciar. Não deixe o modernismo influenciar a tua vida, mas seja influenciado pela palavra. Seja influenciado pelo poder do Espírito Santo na tua vida agora. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Meu Pai, ajuda esse meu irmão agora, esta minha irmã. Senhor, venha derramar da tua graça, da tua unção, da tua glória sobre a vida deles. Senhor, que o teu Espírito, meu Pai, possa fazer morada na vida desse irmão agora. Oh, Jesus querido, eu não conheço esta vida, eu não conheço este coração, mas o Senhor sabe e conhece. Fica com eles agora, fica com elas agora. Ah, meu Pai querido, abençoando o lar, abençoando a família, acobertando com teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, liberta esta vida, liberta esse lar, esta família. Ah, meu Pai, faça com que ele sinta a necessidade de te servir, de te adorar. Ajuda, meu Pai, esta vida, ajuda este lar, esta família. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do teu divino Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração.